Amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Segunda Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, nós estaremos lendo até o verso de número 9. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ficar de pé? Para tirar seu sono, né? Já louvamos. Que louvor lindo, né, irmãos? Esse último louvor, lindíssimo. Esse não do ofertório é bonito também. O anterior, o último que fechou, né? Muito bonito aquele louvor. Glória seja dada ao Senhor por isso. Todos encontraram? 1 Timóteo capítulo 3. Você não pode acompanhar daqui, então tem que abrir a sua Bíblia mesmo. A partir do verso 1. Diz assim o texto sagrado: mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos desde já te agradecer pelo dia de hoje, pela manhã que tivemos em tua presença. Obrigado pela tua palavra que nos foi ministrada pela manhã. Obrigado pelas pessoas que tiveram presentes pela manhã, mas também te rendemos graças por esse momento que teremos aqui, que estamos tendo aqui na realidade de um culto público ao teu santo nome. Ó Deus, obrigado pelos louvores, obrigado pelas orações feitas, obrigado pelas informações missionárias que tivemos, obrigado pelo momento ofertório, mas também nós te pedimos que pela tua graça e bondade tu possa fazer uso da minha vida para falar ao coração do teu povo que está aqui. Nos alimenta, Senhor, segundo a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa ministrar aquilo que está no seu coração e nós venhamos a sair daqui regozijados, admoestados pela tua santa palavra. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Em 1985, alguns de vocês não eram nem nascidos, mas no final desse ano, 1985, eu estava com 17 anos e estava terminando um curso técnico em telecomunicações. Exatamente no mês de novembro, eu fiquei na final em uma única disciplina chamada eletrônica digital, e eu precisava tirar na prova final 6. E eu tirei 5,9. E segundo o professor, eu estava reprovado. E segundo o conselho da Escola Técnica Redentorista, eu também estava reprovado. E eu fui até o professor argumentar com ele, para ele me dar 0,1 ponto. E ele disse que simplesmente que não me dava. E ele disse o seguinte: você era bom em todas as disciplinas, mas na minha você faltava, você não ia à sala de aula, você brincava, não entregava os exercícios e deixou para estudar tudo no final. Eu não lhe dou 0,1. Ao contrário de muitos amigos meus que levavam a disciplina a sério, que levavam a estudar a sério, que entendia que estudar era profissão, eu não. Eu ia para o colégio muitas vezes brincar, porque acreditava no meu grande cérebro. Eu aprendi as coisas rápido demais.
E com muita luta ele me deu esse 0,1 e eu formei. 1985. Mas interessante que quando as empresas viam meu currículo, por eu ter ficado em prova final, nessa disciplina, empresas como a Itautec, como a Vale do Rio Doce, entre outras empresas, a Philips, levaram os que eu dizia que eram otários. E nós que gostávamos de brincar, sobrou para nós as piores usinas no estado de Alagoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós encaramos as coisas da nossa vida de forma trivial. Assim como nós encaramos a nossa salvação de forma trivial. E eu tenho uma palavra para você nessa noite, para você que está desanimado, para você que está desencorajado, para você que tem pensado em desistir, para você que está engatinhando, dando os primeiros passos no Evangelho. Essa palavra é para você nessa noite. Mas essa palavra, enfim, é para todos nós que desejamos incessantemente chegarmos ao céu. Irmãos, esse é o último documento que Paulo escreve. Ele está na sua segunda prisão em Roma. E aliar-se a Paulo nesse contexto, quando ele escreve essa última carta da sua segunda prisão em Roma, era simplesmente se aliar com alguém perigoso. Porque os cristãos estavam vivendo um momento de perseguição. Nero havia tocado fogo em Roma. Roma tinha 14 bairros. 10 foram queimados. Apenas 4 não foram queimados. E coincidentemente esses 4 eram habitados em sua maioria por judeus e cristãos. Foi o álibi perfeito que Nero tinha nas mãos para colocar na conta dos cristãos o incêndio que destruiu 10 bairros em Roma. Então, aliar-se ao cristianismo, aliar-se a Paulo, aliar-se ao Evangelho, nesse contexto, era sinal de perigo. E Paulo sabia demais que essa prisão agora não era igual à primeira em Roma, que foi uma prisão domiciliar. Ele podia receber pessoas, mas agora Paulo estava num calabouço. Ele estava em uma prisão que você ou saía de lá morto, ou saía de lá extremamente doente. Ele sabia que não iria sair de lá com vida. Ele tinha essa convicção. E ele está passando o bastão dele para o seu filho na fé. Um jovem também muito doente do estômago, chamado Timóteo. Inclusive muito tímido. E ele está dizendo, ele escreve esse documento, entre outras coisas, para encorajar Timóteo a perseverar na sua fé e a guardar aquele tesouro tão precioso que Paulo chama de Evangelho. Eu chamo a sua atenção inicialmente para o verso 1, quando ele diz o seguinte, falando a seu filho na fé: mas você, Timóteo, precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A pergunta que se faz é a seguinte: será que Timóteo não tinha entendimento, percepção do quão seria difícil aqueles dias? E a resposta é retórica: sim. Ele sabia, ele tinha conhecimento, sim. Agora um adendo aqui para nós nessa noite. Últimos dias a igreja do Médici está calejada de saber disso. Mas é necessário que eu lhe relembre, ou talvez dê essa nova informação para você. Últimos dias aqui é uma referência ao período compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então nós ainda estamos vivenciando os últimos dias. Mas por que Paulo faz essa afirmação? Porque ele quer alertar o seu filho na fé. Ele quer alertar você, ele quer alertar a mim, que antes da vinda de Cristo, nós iríamos vivenciar, ou estamos vivenciando, um tempo de impiedade crescente. Lucas 18:8 diz o seguinte: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? O evangelista Mateus, no capítulo 24, verso 12, escreve o seguinte: e por se multiplicar a maldade,
o amor se esfriará de quase todos. Mas interessante, meus amados irmãos, é que, além dessas coisas, o clímax da maldade ainda está por se revelar. Quando vier o homem da iniquidade, o anticristo, que o espírito dele já atua no mundo, mas nós não sabemos ainda quem é. Em outras palavras, Paulo está dizendo a Timóteo, dizendo a você, dizendo a mim, que o tempo do fim será uma época de florescimento do mal. Atente para o que eu vou dizer agora. É como se o mundo se tornasse mais mundano ainda. Então Paulo estaria dizendo o seguinte, que nós que estamos aqui hoje, vivenciaríamos um tempo pior do que Timóteo. Porque o mundo está se tornando, parece que não é possível, mas é possível sim, mais mundano do que nunca. É interessante a afirmação que John Stott faz, analisando esse texto. Ele diz o seguinte, olha, quando o navio da igreja cristã foi posto no mar, não lhe foi dito que esperasse uma travessia serena e calma. Ele tem sido golpeado por tormentas e tempestades e até por furacões. E me vem um questionamento, mediante tudo isso que nós começamos a dizer aqui nessa noite. Quem está por trás disso tudo? Quem é o ser que luta para tomar sua salvação, para tirá-la? Quem é o ser, irmãos, que faz com que você desanime? Eu não estou afirmando aqui que um crente pode perder a salvação, eu não creio assim. Mas eu acredito que há pessoas que nunca conseguiram enxergar a beleza do Evangelho, que são atrapalhadas por Satanás. Eu acredito que pessoas salvas que estão sentadas aqui nessa noite, têm perdido o ânimo de congregar com os irmãos. Há pessoas aqui nessa noite que você perdeu a alegria da salvação. Você já não chega mais a esse lugar como você chegava. E há um ser por trás disso tudo. Eu vou lhe dar a base bíblica para isso e vou inclusive citar o texto. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. O apóstolo Paulo diz o seguinte, ora, o Espírito com E maiúsculo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de quê? E a ensinos de demônios. O alerta que ele faz para mim e para você aqui que quer perseverar, é que você cuide do seu coração, que você guarde a sua alma, senão, como nos foi dito aqui pela manhã, você não vai conseguir caminhar conosco. Você vai ficar pelo caminho, porque o mundo onde nós estamos inseridos a cada dia fica pior. Interessante, irmãos, do verso 2 ao verso 4, do texto que nós estamos analisando, Paulo vai dizer como a sociedade irá se comportar nos últimos dias. Quais serão as marcas da nossa sociedade? Ele não está dizendo que todo mundo será assim, não é isso que ele está querendo dizer. Mas ele está dizendo que esses pecados irão aflorar de uma maneira nunca vista no nosso meio. E ele diz algo, começando a partir do verso de número 2, ele diz o seguinte, pois os seres humanos serão, em primeiro lugar, egoístas. Ou seja, amantes de si mesmos. E você poderia perguntar, pastor, qual o problema de alguém ser narcisista? Sabe qual é o problema de uma pessoa assim? É que a partir do momento em que alguém torna a sua vontade, o seu desejo, o centro de sua vida, ela destrói a relação com Deus e destrói também a relação com o próximo. Um egoísta é impossível criar um altar para Deus, porque ele tem um altar para si mesmo. É impossível um egoísta obedecer a Deus e amar ao próximo, porque ele ama demais a si mesmo. E não há lugar na vida dele para Deus. Exemplo de um egoísta, Nabucodonosor. Ele se achava o dono do mundo. Ele se achava a grande maravilha do mundo e começou a adorar e levar o povo a adorar a si mesmo. Assim é a humanidade hoje. Narcisista, mais preocupada com os seus sonhos do que com os sonhos de Deus. Cuidado com esse sentimento, meu irmão.
Segundo, ele diz o seguinte, que o povo, que a sociedade, que as pessoas serão avarentos. Literalmente, amantes da prata. Eu quero lhe lembrar que Timóteo era pastor em Éfeso, E Éfeso era considerada a casa do tesouro da Ásia Menor. E ele escreve dizendo a Timóteo o seguinte: muitas pessoas, Timóteo, irão se perder, não por conta da pobreza, mas por conta da riqueza. Muitas pessoas em Éfeso, Timóteo. Quem sabe ele tivesse aqui, ele diria, muitas pessoas no Médici, Timóteo, não se perderão pela escassez, mas pela fartura. Olha para a nossa sociedade, meus irmãos. Quantos filhos órfãos de pais vivos, de pais que em busca de conquistas, em busca de impérios, em busca de realização pessoal, não tem tempo para os filhos, nem os discipula. Os homens serão avarentos. Você quer um exemplo de alguém que se perdeu? Graças a Deus que um dia ele voltou. O filho pródigo. Ele nunca pensou em sair de casa, enquanto ele não tinha nada. Mas a partir do momento em que ele percebeu a possibilidade, que ele podia sair de casa materialmente muito bem, ele resolveu sair. E uma coisa interessante que aconteceu, e ao mesmo tempo degradante que aconteceu na vida daquele jovem. Mesmo o pai vivo, ele consegue matar o pai. Ele não mata o pai literalmente, mas ele mata o pai no coração. E vai atrás dos seus sonhos, vai atrás dos seus desejos. A avareza faz isso com muitas pessoas. Faz com que a gente se perca no caminho. Faz com que a gente abandone pessoas importantes na nossa vida. Faz com que a gente abandone a pessoa mais importante da nossa vida, que é Deus. Mas ele continua dando uma narrativa de como serão os homens nos últimos dias. Serão orgulhosos. Irmãos, pense um pouquinho comigo aqui nessa noite. Mais do que nunca, a nossa sociedade toca trombeta sobre si mesma. Como? Proclamando virtudes que não tem. Como, pastor? Se apresentando mais fortes do que são. Se mostrando mais ricas do que são. Mais sábias do que na verdade são. Você pode contemplar isso, eu não estou dizendo com ninguém daqui, pelo amor de Deus. Mas você pode contemplar isso em redes sociais. As pessoas são mais bonitas do que são mais ricas do que são, vão a lugares que você nunca imaginou que ela podia ir. Por quê? Porque tocam trombeta por si mesmo. Parece que em rede social ninguém tem problema. É todo mundo perfeito. E uma pessoa assim, uma pessoa orgulhosa. Por que ela é orgulhosa? Porque ela não se contenta com o que tem, com o que é. Mas não só isso. Ele diz que essa sociedade será uma sociedade arrogante e também blasfemadora. Eu compreendo, irmãos, que esses dois pecados, eles estão intrinsecamente ligados. Por quê? Porque o arrogante é aquela pessoa que vive de nariz empinado. Ele nunca desce do palco da vaidade. Possui mania de grandeza. Mas associado à avareza, aliás, à arrogância, Paulo diz que a sociedade seria blasfemador. Para você, o que é um blasfemador? São pessoas que quando falam, ferem. São pessoas, queridos, que quando abrem a boca, elas prejudicam. Eu gostaria que você entendesse, você cristão que está aqui nessa noite, que nós somos um corpo. Qualquer pessoa que você machucar, você está machucando o corpo de Cristo. E o blasfemador, ele faz isso demais. Paulo chega a dizer em 1 Timóteo capítulo 6, verso 4, que uma pessoa que age assim, tem um desejo doentio.
Por que eu casei esses dois pecados, arrogância com blasfêmia? Porque há um personagem bíblico que tem isso, infelizmente, de sobra. É um homem, talvez, se você tem pouco tempo de evangelho, você não o conheça. Mas ele se encontra, pelo menos a sua pequena biografia, na terceira carta de João. Especialmente no verso de número 9, porque a carta só tem um capítulo. O nome dessa pessoa é Diótrefes. Ele é uma pessoa arrogante. Ele é uma pessoa blasfemadora. Guarde o que eu vou lhe dizer aqui nessa noite. Um arrogante e um blasfemador, ele é um problema em qualquer lugar. Diótrefes se dizia crente. Ele vivia na igreja da Ásia Menor, para a qual João emite aquelas epístolas. Mas quando uma pessoa é arrogante e é blasfemador, irmãos, ele é um problema em qualquer lugar, principalmente na igreja. Porque ele sempre vê o outro como seu concorrente. E pessoas assim não lhes deixa crescer. Um arrogante e um blasfemador, se você andar ao lado dele constantemente, você vai ficar pelo caminho. Porque ele não lhe dá oportunidade de crescimento. Ele não consegue lhe dar oportunidade de crescimento. Porque ele só sabe fazer essas duas coisas: andar com o nariz empinado e blasfemar e murmurar. Como a gente diz aqui no Nordeste, dar corte em tudo. Conhece pessoas assim? É o blasfemador. Mas infelizmente não para nisso. Ele continua ainda no verso de número 2. Dizer o seguinte: para mim, a maior decadência, o maior sinal de decadência de um povo, esse povo seria desobediente aos pais. Meu irmão, não há, ao meu ver, um sinal de decadência maior em um povo, quando os filhos deixam de desobedecer aos pais. Eu estava lendo essa semana um documentário sobre a tribo Yanomamis. Com relação aos pais, a maioria deles são terríveis. Eles batem nos pais. Eles não o respeitam. E uma marca da decadência de uma família, de uma igreja, de uma geração, de uma sociedade, é quando os filhos perdem o respeito pelos pais. Porque quando se perde o respeito pelos pais, se perde por completo o respeito por qualquer autoridade. Eu lhe faço uma pergunta aqui nessa noite: o que esperar de uma geração, o que esperar de um povo que não obedece pai e mãe? Duas coisas: anarquia e confusão. E Paulo está dizendo exatamente isso aqui. Nos nossos últimos dias, nós conviveremos com pessoas assim. Por isso que eu digo, eu dou um conselho aqui a você nessa noite: guarde seu coração. Porque senão você, em certo momento, não vai caminhar mais. Você não sentirá mais prazer de estar aqui. Você não sentirá mais prazer de desenvolver aquilo que Deus colocou em suas mãos. Por favor, guarde o seu coração. Ele continua ainda, queridos, dando marcas dessa sociedade, né? Ele diz o seguinte, que eles serão ingratos. Se a desobediência aos pais reflete a decadência de uma geração, a ingratidão é o pecado que mais fere. Uma pessoa ingrata é a pessoa que mais fere, porque a ingratidão é o pecado mais cego de todos. É aquela pessoa que nunca reconhece o que Deus fez por ela. Eu lhe faço uma pergunta aqui a você que é cristão: aonde você estaria hoje se o evangelho não tivesse lhe alcançado? Qual seria o destino da sua família se o evangelho não tivesse lhe alcançado? Então, quando você já não se envolve mais, quando você já perdeu a alegria de estar com os salvos,
Quando você já perdeu a alegria de ouvir sermão, de louvar a Deus em comunhão, você está dizendo o seguinte, que o que Deus fez por você na cruz do Calvário foi insuficiente. Você não dá a mínima para isso. E o nome desse pecado é ingratidão. Há pessoas que você vai ajudar a vida toda. E lá no final, ele vai ser ingrato com você. Porque o ingrato não reconhece nem o que Deus fez por ele, nem o que os outros fez por ele. Né? E esse pecado, Paulo diz, nos nossos dias, virá de uma forma mais aflorada do que nunca. Me permita aqui um parênteses nessa noite. Pais e mães que estão aqui nessa noite, que choram por dentro, que aconselham filhos, que choram à noite pela salvação de seus filhos, ou por decisões erradas que seus filhos tomaram. Parem de se culpar. A gente está criando uma geração, irmãos, onde nós estamos vitimizando os jovens. Parece que tudo é culpa dos pais. Eu não estou dizendo que não existe pai que marca negativamente o filho, mãe que marca negativamente o filho, mas deixe-me lhe dizer uma verdade aqui nessa noite. Pare de se vitimizar por decisões erradas que seus filhos tomaram, que passaram por cima da sua autoridade, do seu marido. É necessário que eles sejam responsabilizados pelo pecado que eles cometeram. E mais, é necessário que eles comam o fruto amargo que eles próprios plantaram. Pare de se vitimizar por decisões erradas que seus filhos tomaram contra a sua vontade. O ingrato, ele tem que beber o refluxo do seu próprio fluxo, para que um dia ele reconheça o que você fez, o que Deus fez por ele. Mas Paulo continua dizendo o seguinte, que essa sociedade seria ímpia. Ô irmãos, o que é o ímpio? São pessoas que falam, que aprovam, que promovem, que zombam, que realizam atitudes contrárias à vontade de Deus. Ultimamente Deus tem feito algo comigo que eu acho que nunca Deus iria fazer. Mas é o fato de Deus me colocar em determinadas situações, e principalmente em lugar público, e me dizer o seguinte: não fique calado, não aprove o erro. E essa semana eu fui em uma loja aqui de Campina, e quando o vendedor perguntou o que eu fazia, eu dizia: eu sou pastor. Ele disse: oh, que bênção. O senhor é pastor de onde? Eu disse de onde eu era, né? Ele disse: ah, eu sei onde é, eu já fui numa igreja Brasil para Cristo, lá em Bodocongó. Eu digo: amém. Aí eu disse: e você? Ele disse: eu era da Assembleia de Deus, mas hoje eu estou numa determinada igreja lá. E Deus bradou no meu coração: você vai aprovar? Você vai ficar calado? Eu digo: vou não, Senhor. E a loja super lotada, e eu disse: você está numa seita. E a gente vai parar por aqui, porque o discurso foi longo. Eu sei que no final ele perdeu o meu zap. Não sei se é para me esculhambar, não sei se é para... Enfim, eu sei que ele pediu, eu dei lá. Tá bom? Mas a questão é a seguinte: Senhor, eu não vou me comportar como um ímpio, aprovando, promovendo o mal, enquanto uma pessoa está cega, indo para o caminho do inferno. O justo não se comporta assim. O justo não se comporta assim. Outra coisa, continue com o texto comigo. Hoje a gente só termina 12h30 da noite, não tem problema. Tá certo? Amém? Quantos vão ficar comigo aqui até 12h30? Levante a mão. Fiquem só que 12h30 eu já estou dormindo. Orem por mim, vocês que vão ficar aqui. Tá certo? Ímpios, né? Mas olha que coisa trágica. Eles são sem afeição natural. Que trágico isso aqui. Significa, não tem o menor amor pela família. São mulheres que não valorizam o marido. São maridos que desprezam a esposa. São filhos ingratos, é isso que Paulo está dizendo. São pais que simplesmente deixam os filhos fazer o que quiserem.
porque eles não têm afeição natural, ou seja, eles não possuem nenhum amor pela família. Eu lhe convido nessa noite aí para a primeira carta de Pedro, capítulo 3, por favor, queridos, vá para ela. Verso 7 apenas. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, eu vou ler. Está aqui, né? Amém? Louvado seja Deus. O princípio vale para a esposa, viu? Olha o que Pedro diz: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Se você agir assim, as orações de vocês não serão interrompidas. O que é que Pedro está nos dizendo aqui? Que os gemidos, que os suspiros, que o choro, que a amargura de um cônjuge maltratado dentro de casa se interpõe entre você e Deus. A sua oração jamais chegará diante de Deus se o seu lar vive em contenda. Meus amados irmãos, não existe família saudável onde pai e filhos também não possuem corações convertidos uns aos outros. Paulo diz: essas coisas serão afloradas, serão vistas de uma maneira como nunca nós vimos, e está aqui. Todos os dias nós temos notícia de avós, homens com 75, 80 anos, 70 anos, abusando de netas com 13, 14 anos. Pessoas sem afeição natural, sem amor pela família algum. A gente vê isso como nunca. Mas Paulo continua ainda, né? Diz que nesses últimos dias esse povo será também implacáveis. O que é uma pessoa implacável? É uma pessoa sem trégua, é uma pessoa sem perdão, é uma pessoa sem acordo. Você conhece alguém assim? A pessoa irreconciliável. No coração dele, o ódio é como um fogo, vive ardendo. É uma ira que não cessa de arder. Meus amados irmãos, é a pessoa que abriga o ódio tão profundo e implacável, que ela nunca conseguirá chegar a um acordo com alguém que ela tenha discutido. A Bíblia dá um exemplo de alguém assim, de um povo que era assim. Lá em Amós capítulo 2, verso 1. A Bíblia diz que os moabitas nutriam um ódio tão grande quanto os edomitas, que em uma guerra, depois de enterrarem o corpo de um rei, eles exumaram o corpo do rei e tocaram fogo no corpo daquele homem. Tão grandioso era aquela ira implacável daquele povo. Há pessoas assim, sem trégua, sem acordo, sem perdão. É a marca de uma sociedade sem Deus, irmãos. É uma marca de uma sociedade que perdeu os referenciais, né? Mas continuando, há outros dois pecados que eu entendo que são, infelizmente, quase iguais. O caluniador e o que está no verso 4, o traidor. Interessante, né? Quem é o caluniador? Eu sempre digo uma coisa, irmãos. Eu já disse a meus filhos, graças a Deus que eles já sabem disso, né? Papai nem tem nem prata, nem tem ouro. Quando eu morrer, eu não tenho o que deixar para eles. A única coisa que eu gostaria que eles vissem é que eu tenho uma pequena bibliotecazinha lá na minha casa. É que ao passar por aquela biblioteca, eles possam dizer o seguinte: é exatamente nesse lugar aqui que Deus falava com o meu pai.
Porque eu, particularmente, eu só tenho um patrimônio humanamente falando: o nome. E o caluniador, o traidor, ele pega o teu maior patrimônio e joga na lama. Por que ele faz isso, pastor? Porque a maneira mais indevida de se elogiar é você criticar os outros. Quando você está diante de um crítico, você está diante de alguém que o coração não foi alcançado por Deus. E ele vai lhe caluniar da mesma forma que ele está caluniando a pessoa que está falando mal a você. A mesma coisa ele vai fazer com você. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele pega o teu maior patrimônio, da tua família, teu nome. E como ele fez com outra pessoa na sua frente, ele vai fazer com você. Aguarde. Porque ele é dessa maneira. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, a gente vai ver daqui a pouco, você vai conviver com pessoas assim. É duro dizer isso, irmãos, mas é a realidade. Você conviverá com pessoas assim. No teu ministério, Timóteo, andarão lado a lado com você. Meu filho, guarde seu coração, porque isso é pior do que perseguição. É pior do que perseguição. Ontem, irmãos, eu conversava com um homem. Ontem à tarde, lá no sítio Boi Velho, em Queimados, eu fui pregar lá. E aquele homem dizia: pastor, onde eu errei? Com 16 anos, minha filha quis casar. Eu dizendo: filha, espere um pouco mais. Vamos orar um pouco mais, termine seus estudos, eu quero casar. Mas filho, eu apoio o namoro, vamos aguardar mais um pouco, eu quero casar. Vamos orar um pouco mais, se esse rapaz é o que Deus tem para você. Eu quero casar. E foi diante do promotor, e o promotor disse: traga seu documento, o rapaz é de maior, eu assino. Aquele pai disse para mim: pastor, foi melhor que ela tivesse dado uma paulada na minha cabeça. Uma paulada na minha cabeça. Meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer aqui que esse povo também não teria domínio de si. Você pode estar me dizendo: pastor, quer dizer que eles eram desequilibrados? Sem domínio de si aqui significa o seguinte: escravos de si mesmas. Essa sociedade que está aí é dominada por suas paixões. São escravas da ira, são escravas do sexo ilícito, são escravas das drogas, são escravas do dinheiro. Hendricks diz o seguinte: são escravos da língua. Eu pensei, irmãos, no início da minha fé, o seguinte, sabe? Eu entrei na igreja, como muitos já entram, né? Muito ingênuo. E eu entrei pensando o seguinte: que ser crente era parar de beber, parar de fumar, que eu nunca fumei, né? Andar de calça comprida, sabe? Ter uma cara feia, isso me ajudou bastante, porque eu tenho por natureza. Então eu digo: olha, se eu for assim, eu vou ser um crentaço. Mas quando eu olho para textos assim, que diz que essa sociedade que não conhece a Deus não terá domínio de si, Paulo está dizendo o seguinte: não adianta você parar de se prostituir, parar de beber, parar de fumar, se você não controla a sua língua. São pessoas sem domínio de si. Porque uma língua descontrolada, meu querido, ela pode lhe matar. Mas uma palavra bem dita a você pode lhe levantar. Eu não estou dizendo que palavra tem poder, a palavra que tem poder é a de Deus. Mas muitas vezes você é revigorado por uma palavra do irmão, é ou não é? E muitas vezes você vai lá para baixo quando escuta determinados comentários. Principalmente para você que é novinho. Principalmente para você que está começando na fé. Principalmente com você que está a ponto de abandonar o que Deus colocou na sua mão. Principalmente para você que não tem mais amor, não tem mais desejo de vir a esse lugar. Guarde seu coração. Guarde seu coração. Continua.
Eu sei que você está doido que eu pare, né? Até a menina está dizendo não. Parece que todo mundo está doido que eu pare. Mas ele continua ainda dando marcas dessa sociedade. Ele diz que essa sociedade serão cruéis e inimigos do bem. Também estão correlacionados. Porque o cruel, ele fere com palavras. Ele machuca com ações. Ele tem reações intempestivas. Logo, ele é o inimigo do bem. Ô meu querido, o que Paulo está dizendo aqui é que o cruel e a pessoa que é inimiga do bem, ele não gosta de amizades saudáveis. Essa pessoa assim, ela tem uma atração mórbida, uma atração doente por tudo aquilo que é podre. Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que lhe influenciam? Quais são os lugares frequentados por você? Você sai com quem? A conversa lá gira em torno de quê? Pense aí você nessa noite. Paulo diz a marca de uma sociedade sem Deus, sem referenciais acerca de Deus, é que ela se torna cruel e ao mesmo tempo ela é inimiga do bem. Continuando. Eles são atrevidos, né? E convencidos. O que me chamou a atenção aqui, quando ele diz, ele lança esses dois pecados aqui, ou essas duas qualidades dessa sociedade. Ô meu irmão, uma pessoa atrevida e uma pessoa convencida, eles não são mais pastoreáveis. Eles não são mais pastoreáveis. Sabe por quê? Porque eles já sabem de tudo. Eles não conseguem mais aprender. Eles não são mais ensináveis. Já para partir para o verso 5, eu gostaria nessa noite de que você pudesse talvez tomar uma decisão aqui. Se você vai passar a vida toda, como foi aberto o texto aqui falando dele, fingindo como Judas, lutando como Pedro, quando ele corta a orelha de Malco, né? Ou seja, com as armas carnais, ou você vai se entregar a Cristo sem reservas. É preciso que hoje à noite, irmãos, a gente escolha entre um beijo falso, uma espada carnal ou um cálice. O que é que você quer escolher hoje à noite? Olhe para o verso de número 5. Quando ele vai nos dizer o seguinte: tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. Meu irmão, eu analisava esse texto e eu perguntava a mim mesmo: Senhor, eu tenho lampejos, eu tenho doses de tudo isso que tu falaste do verso 2 ao verso 4. Será, Senhor, que eu sou salvo? Talvez você esteja, depois de tudo que eu narrei aqui, você esteja se questionando também, dizendo o seguinte: pastor, eu tenho algumas dosezinhas disso tudo que o Senhor falou aqui. Pastor, quer dizer que eu não sou salvo? Não é isso. Eu gostaria que você prestasse atenção demais no que eu vou dizer agora. A evidência maior de que o Espírito Santo habita em você, eu vou repetir, a evidência maior do que o Espírito Santo habita em você, não é que você não tenha desejo mal, como esses que foi narrado agora há pouco, mas que agora, que ontem, que hoje, que amanhã, você está em guerra contra eles. É a maior evidência de que você foi salvo, de que muitas vezes a ingratidão quer tomar conta do seu coração, mas você luta contra ela. É a maior evidência do que o Espírito Santo está em você. Mas o que é trágico nesse texto que nós estamos pensando um pouquinho sobre ele nessa noite, é que todos esses problemas relatados, do verso 2 ao verso 4, o apóstolo não está descrevendo apenas um mundo ímpio. Ele está, na realidade, falando de pessoas que têm religião. Olhe para o verso 5.
tem forma de piedade, mas nega o poder dele, dela. Paulo diz: fique longe também destes. O que é que você pensa quando você lê esse verso 5? Que o apóstolo está dizendo o seguinte: Timóteo, nas nossas comunidades irão frequentar pessoas que tomarão ceia, que serão batizados, que ouvirão sermões, que andarão com Bíblia debaixo do braço. Contudo, Timóteo, nunca mudaram de vida. Nunca mudaram de vida. São pessoas que têm aparência de piedade, mas estão distantes do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã que está aqui, eu gostaria de dizer algo aqui a você, irmãos. Como você é precioso e preciosa para Deus e para a equipe pastoral do presidente Médici. Pode crer no que eu estou dizendo aqui. Sabe por que eu estou dizendo isso? Como é trágico quando nós preservamos costumes formais, mas que não conseguem ter impacto sobre as nossas vidas. Quantas pessoas que leem a Bíblia, irmãos, mas já não pedem assim: Senhor, fala comigo. Quantas pessoas que escutam o sermão que nós escutamos de manhã aqui, e não conseguem dizer: foi para mim. É para mim. Eu preciso tomar uma atitude na minha vida. Sabe o que eu estou dizendo a vocês? Meus amados e meus amados irmãos, você não pode fugir do pecador. O pecador é nosso alvo. O pecador tem que ser alcançado. Mas você precisa fugir da pessoa que se diz crente e vive desordenadamente. Martin Lloyd Jones dizia uma coisa seguinte: o que nos une não é a amizade somente. O que nos une é o que nós cremos, é o que nós acreditamos. Você poderia dizer: pastor, por que fugir de gente assim? Porque essas pessoas praticam uma espécie de cristianismo pagão. Essas pessoas, elas praticam uma espécie de cristianismo pagão. E isso é trágico. Vamos lá? Verso 6 até o verso 9. Olha o exemplo que ele vai nos dar aqui. Pois entre estes quem? Entre os falsos mestres, entre os falsos crentes. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levados por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas estes não irão longe, porque a insensatez dele ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu gostaria que você entendesse aqui nessa noite que o alvo principal de Satanás não é que você perca a sua vida. O alvo principal de Satanás é que você perca seu testemunho. Não pense que ele está preocupado em você perder a vida. Ele está preocupado em que você perca seu testemunho. E ele se lambe pela sua família. Ele se lambe pela destruição do seu casamento. Ele adora quando você não se preocupa com seus filhos. Ele adora quando você é um filho rebelde. Ele se enche de prazer. Mas eu preciso fazer uma observação aqui, do verso 6 em diante. Paulo não está dizendo que todas as mulheres são tolas. Não é isso.
Porque existem mulheres muito mais sábias, muito mais maduras do que muitos homens. Interessante que o próprio apóstolo, né, ele tinha uma admiração pelo talento de mulheres. Basta você ler 1 Timóteo 3,11, capítulo 5 também de 1 Timóteo, verso 9 e verso 10. O que é que ele está enfatizando aqui? É que esses falsos mestres, eles iam numa hora em que os maridos dessas mulheres não estavam em casa. E interessante, irmãos, como Satanás, ele usa pessoas para ir nos nossos pontos frágeis. Paulo diz que elas eram mulheres tolas, ou seja, eram mulheres que eram alvos fáceis. E o diabo, ele sabe como ninguém qual é o nosso ponto fraco. Eu não estou dizendo que ele pode se apossar de você, mas eu estou dizendo a você que ele pode lhe tentar. E ele sabe qual é o teu calcanhar de Aquiles. Ele sabe onde você perde a serenidade. Ele sabe onde você fica desmotivado. Ele sabe o que tira a sua paz. E ele vai exatamente lá. E ele mandou, né, porque eu creio que é uma ação dele aqui, os falsos mestres ir exatamente na casa dessa mulher. Meu irmão, é a velha serpente. É a mesma serpente de Gênesis 3. Quando foi que Eva caiu? Eva caiu quando resolveu dialogar com o diabo. Quando resolveu conversar com ele. Quando começou a acreditar no que ele pregou, distorcendo a palavra de Deus. E eu tenho uma aplicação para você aqui. Tenha muito cuidado quando o diabo se apresentar para você de forma sutil, com doses de piedade, exalando certo conhecimento, parecendo querendo lhe ajudar, lhe mostrando um caminho mais fácil. O que estava no coração dessas mulheres, a Bíblia diz no verso 6, eram mulheres sobrecarregadas de pecados, não é verdade? Que são levadas por todos os tipos de desejos. Ô irmãos, vamos parar um pouquinho aqui. Quantas pessoas se dizem cristãs, mas o seu coração são cheios de experiências que não pode ser de forma lícita realizada? Você tem um desejo assim? Meu conselho para você é cuidado. Quando para realizar seus desejos, quando para realizar seus sonhos, você tiver de alguma forma que transgredir com a palavra de Deus, ou fazer algo ilícito, muito cuidado. A Bíblia diz que o coração dessas mulheres eram sobrecarregadas de pecado e levadas por todo tipo de desejo. Interessante, né? A Bíblia não diz que desejos eram esses, mas existem algumas conjecturas acerca desses desejos ou desses pecados que estavam no coração dessas mulheres. Pensa-se que era atrair o sexo oposto, ou muitas vezes busca por reconhecimento. Deixa eu dar um conselho aqui na igreja do Médici. Nós da igreja do Médici, irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos viver nesse recinto sem a alegria da salvação. Eu gostaria que vocês entendessem que nós não poderemos continuar aqui, e nós não vamos continuar aqui, sem sentir o amor de Deus por nós, porque Deus tem nos amado demais. Nós não podemos viver aqui como órfãos, sem nos relacionar um com os outros. Você tem irmãos, comprados pelo mesmo sangue do Cordeiro, que vão morar no mesmo lugar que você, que acreditam no mesmo Deus que você. Portanto, não vivam como órfãos. Nós somos filhos do mesmo Pai. E a maior prioridade nossa não é fazer a obra de Deus. Eu dou um conselho a você que está aqui. Não acumule cargos. Não queira cargos se você não tem intimidade com Deus. A maior prioridade minha e sua é primeiro ter intimidade com Deus, para depois fazer a obra dele. Porque Deus se preocupa muito mais com o que você é do que com o que você faz. Vida com Deus
precede obra para Deus. Essa é uma realidade. E essas mulheres, elas estavam buscando reconhecimento. Olha o verso 7, o que nos diz: que elas estavam aprendendo sempre e nunca conseguiam chegar ao caminho, e nunca chegaram ao conhecimento da verdade. Meu irmão, como tem gente fingindo que aprende, professa uma fé que não é real. Não se engane, quando a gente confessa uma fé que não é real, quando a gente não é crescido, quando nós não temos crescimento saudável na palavra de Deus, isso tem consequência. Eu vou lhe dizer quais: na sua vida, nas suas amizades, nas suas aspirações. Pergunte ao seu coração hoje, qual é a aspiração para você? Pai e mãe que está aqui, analise teu coração hoje à noite. Qual é a maior aspiração que o teu coração tem para teu filho? Sonde seu coração agora. Jovem que está aqui nessa noite, você pretende casar com quem? Eu vou lhe dar um conselho. Case-se com quem lhe aproxima mais de Cristo. Se a pessoa que você estiver namorando, estiver conversando, estiver noivado, lhe aproximar mais de Cristo, é o que Deus tem para você. Se não, acabe. Quais são as aspirações do seu coração? Essas mulheres não conseguiam crescer. Por quê, pastor? Porque uma mente tola e um coração não regenerado torna as pessoas frágeis. Torna as pessoas frágeis. Versículo 8 e 9. Hoje eu estou como nunca, né? Eu estou conversando demais. Compreenda você. 8 e 9. Mas você disse que ficava até 12h30, não foi? Estou dentro do horário. 8 e 1 agora. 8 e 9. O texto sagrado diz o seguinte: e do mesmo modo, ou seja, e do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes quem? Os falsos mestres, os falsos cristãos, resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Vamos parar um pouquinho, particularmente aqui no verso de número 8. O livro do Êxodo, capítulo 5, nos fala quando Moisés disse a Faraó: deixa o povo ir, né? E ele demonstrou a sua comissão realizando milagres maravilhosos, milagres genuínos pelo poder de Deus. Isso está lá no livro do Êxodo, capítulo 7, do verso 10 ao verso 20. Mas os magos de Faraó imitaram os milagres que Moisés fazia pelo poder de Deus. Interessante, a Bíblia não nos diz quem é Janes e Jambres, mas a tradução judaica, né, diz que os magos que imitaram o que Moisés estava fazendo lá no Egito eram exatamente Janes e Jambres. Interessante que o nome James significa o que seduz, e Jambres, o que provoca rebelião. Então, meus amados irmãos, eram dois enganadores. Por isso que Paulo categoricamente, de uma forma divina, inspirado pelo Espírito Santo, coloca esses homens aqui no mesmo patamar dos falsos mestres, como enganadores. Assim também são os falsos mestres, assim também são os falsos conselheiros, assim também são os falsos crentes. A tradução judaica diz que quando esses homens não puderam impedir o povo de sair do Egito, eles se infiltraram no meio deles, se fazendo de prosélitos, fingindo conversão. Mais tarde, a tradução judaica diz que eles induziram o povo de Deus a fazer o bezerro de ouro e a adorá-lo. Paulo está dizendo a Timóteo: olha, esses falsos mestres que estão aí em Éfeso, indo na casa das pessoas que congregam contigo, o mesmo espírito deles é o espírito de Janes e Jambres. São conselheiros ímpios,
Vou lhe dar um conselho aqui. Cuidado com quem lhe aconselha. A W. Tozer dizia o seguinte: nunca escute um homem que não escuta Deus. São homens pecadores, que andam no caminho dos pecadores, não servem de exemplo para você. Quem são seus companheiros? Quem tem lhe aconselhado? São zombadores, são escarnecedores, são pessoas que falam mal do corpo de Cristo. São esses que têm feito parte do rol de seus amigos? São esses que você tem debulhado sua vida diante dele? Paulo diz, são falsos conselheiros, são falsos mestres, são falsos cristãos. Você se abre se quiser. Verso 9. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Irmãos, eu vejo alguns pregadores da teologia da prosperidade na televisão. Eu digo a você, eu confesso a você de todo o meu coração, eu tenho dó daqueles homens quando chegar o grande dia do juízo. E Deus olhar para aqueles pregadores que impediram de verem a cruz. O que será o destino daqueles homens? Porque o falso ensino no grande dia, o falso mestre no grande dia, eu não queria estar na pele deles. Eu vou lhe dar eu vou entrar na conclusão de uma forma muito rápida. Em que sentido? Como vencer esses tempos difíceis? Você pode estar se perguntando aqui. Um tempo, pastor, de declínio dos costumes morais, de religião não autêntica e propagação de falsas doutrinas. Como você vai vencer? Eu vou ser muito sucinto aqui. Vá para o verso 10, por gentileza. Olha o que ele diz. Mas você, Timóteo, né? Tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha o quê? Perseverança. Deixa eu te dar um conselho aqui nessa noite. Quer vencer esses tempos difíceis? Busque referenciais. O que é que Paulo está dizendo a Timóteo aqui? Timóteo, olhe para a minha vida. Não se encante com esses falsos mestres, não. Olhe para mim, é o que Paulo está dizendo aqui. Por quê, meus irmãos? Porque Paulo não derrubava com o seu viver aquilo que ele tinha erguido com a sua pregação. Paulo está dizendo, Timóteo, me imite, porque eu imito a Cristo. O que eu prego, eu vivo. Busque referenciais. Eu já disse aqui N vezes. As pessoas que mais gostam de mim não quiseram que eu ficasse mais parecida com elas, mas que eu pudesse ser um pouco mais parecido com Cristo. Quem gosta de você lhe aproxima de Cristo e não o contrário. Busque referenciais. Verso 11 e 12. Segundo conselho: as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Deixe-me dizer algo aqui a você. Segundo conselho: é melhor servir a Deus sofrendo e com a verdade, do que prosperar junto com os homens e com a mentira. Lutero dizia o seguinte: a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Deus nos chamou, queridos, Deus chamou a mim e a você,
com certeza, para a gente entender que a perseguição é transitória, mas a glória dos fiéis é eterna. As cicatrizes por nós amarmos a Cristo é o preço que todo crente paga por sua lealdade ao Senhor Jesus. Posso dizer a você? Sofra pelo Evangelho, sofra por Cristo. Não abra mão do seu testemunho. Deus não lhe levantou para contar seus inimigos. Deus lhe levantou para cuidar da obra dele. E de você, da sua reputação, quem cuida é Ele. Descanse. Você não pode fechar a boca do leão. Mantenha-se íntegro. Pode falar o que falar de você. Mostre quem você é pelo seu testemunho. O inferno tem que se calar. Por fim, e aqui eu termino, 13 e 17, nem a hora não, viu? Do 13 ao 17, o texto diz o seguinte: mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sadio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Verso 16. Toda a escritura, Timóteo, é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, esse livro foi inspirado por Deus, escrito por homens santos, concedido no céu, nascida na terra. Ela é odiada pelo inferno, ela é pregada pela igreja, ela é perseguida pelo mundo, mas ela é escrita por mim e por você. Esse livro aqui, ele nos repreende, louvado seja o nome do Senhor. Ele refuta o erro, ele repreende o pecado em nossa vida. Esse livro aqui, ele nos corrige, ele corrige os maus orientados, ele pode colocar você de volta no caminho. Esse livro aqui, ele educa na justiça, é quem pode construir a sua vida cristã. Não basta você marcar a sua Bíblia, é preciso que a Bíblia lhe marque. É preciso que a Bíblia lhe marque. Eu termino dizendo o seguinte: lembra do início da minha fala? Eu disse que esse foi o último documento inspirado que Paulo escreveu. E como as últimas palavras de alguém, ou as últimas palavras que alguém profere, são em geral as coisas mais urgentes e mais importantes que uma pessoa pode pronunciar em vida, eu entendo que o conteúdo dessa carta, ele é também vazado por um forte senso de urgência. Sabe por que Deus ministrou ao nosso coração aqui nessa noite? Porque eu tenho certeza que nesse auditório, e talvez possivelmente pessoas que me assistem de forma remotas, há pessoas pensando em desistir, há pessoas querendo deixar de se envolver, há pessoas sem alegria de vir mais a esse lugar, e há pessoas aqui mal orientadas. É por essa razão que Deus nos deu esse texto. Guarde seu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.